Ora bem, portanto, dois exemplos de biomédica, agora vamos exemplos em que eu sou mais confortável, porque têm a ver com a minha própria investigação. Um exemplo onde nós estamos e estivemos envolvidos já há vários anos é um instrumento de observação no infravermelho. É muito sofisticado porque coleta a observação feita por vários telescópios, faz interferência da luz de vários telescópios. Mas aqui para a cadeira, a principal coisa que eu queria trazer era o facto de que ele inclui também uma câmara de infravermelho, uma câmara especial que integra a luz de 4 telescópios, e dentro dos 4 telescópios vê não só a posição das estrelas, mas vê também a direção do cone de luz que vem das estrelas. Portanto, isto é uma coisa que num telescópio se chama pupila, e nós temos, portanto, é uma câmara bastante complicada, que vamos ver algumas imagens e depois, a propósito das coisas que são necessárias na cadeira, vou ter mais explicação. Só para dar uma ideia da resolução, portanto, a ideia de fazer a interferência da luz que está em 4 telescópios separados, portanto, combiná-la de uma forma coerente, deve haver riscas de interferência positiva e riscas de interferência negativa em função do seu comprimento de onda. A ideia é permitir fazer medidas de ângulo abaixo ou da ordem dos 10 microarcs segundo. Ainda não foi obtido bem estes 10 microarcs segundo, mas está-se perto. Isto, só para dar uma ideia, corresponde a uma moeda da superfície da Lua. Portanto, é essa, digamos, a escala de medições angulares, aquilo a que nós chamamos a astrometria. O principal objetivo deste objeto, deste instrumento, foi ver as órbitas de estrelas ou as órbitas de nuvens de gás em torno do buraco negro gigante que há no centro da nossa galáxia. Por isso é que se chama Gravity. Ok, isto é uma imagem que está à esquerda dos 4 telescópios. Aquilo é um esquema do que é que a luz é feita, é recombinada, ela tem que percorrer o mesmo caminho óptico. Os telescópios estão a apontar em direções distintas, e quando estão a apontar em direções distintas para a mesma estrela, digamos, a frente de onda que vem da estrela chega a cada telescópio com uma certa distância ainda por percorrer, depende do telescópio. Portanto, este sistema tem que ter uma coisa que se chama um delay lines, que é introduzir espaço em certos braços da luz, etc. Embaixo temos uma figura das estrelas visíveis no infravermelho, isto é um instrumento do infravermelho, e à direita temos um esquema que é muito utilizado agora nesta coisa dos vários sistemas, quantas câmaras, o que é que tem para este instrumento. Pronto, fica só como cultura geral. Se quiserem saber mais, existe informação, também vos posso dar informação, mas é só para apresentar isto, porque depois pode ser útil e vai ser útil para outras partes da parte. Ora, aqui temos uma imagem da parte do instrumento que foi desenvolvida em Portugal, por nós. É uma câmara, portanto, ali no centro está um detector. Este detector, para funcionar, porque é um detector de infravermelho, e para ter um ruído eletrónico baixo, tem que funcionar à temperatura do azoto líquido, portanto, da ordem dos 70 e tal, 80 graus Kelvin. E depois o que nós temos é um conjunto de espelhos e um conjunto de lentes que fazem, digamos, focar a luz dos 4 telescópios. Há 4 telescópios que entram, fazem convergir essa luz em 4 pequenas regiões do detector. Pronto. Esta parte central aqui assim tem tudo isto tem requisitos mecânicos de precisão bastante sofisticados, mas esta parte tem um outro desafio, é que o detector em si, a ótica em torno do detector, está por volta dos 80 Kelvin, enquanto que o resto da câmara é mantida a uma temperatura que é um bocadinho abaixo da temperatura ambiente, é mantida em vazio, mas parecido. Portanto, há duas partes do instrumento que têm que estar permanentemente com temperaturas bastante diferentes uma da outra. Pronto, um outro exemplo, também só para falar de exemplos, é um exemplo que nós estamos envolvidos mais recentemente, é a construção de um instrumento para este telescópio. Está aqui, este telescópio já está, digamos, em fase de construção. É um telescópio que pertence ao ESO. O ESO é o European Southern Observatory, é uma organização europeia que tem, digamos, coordena os esforços em astronomia a nível e observatório a nível da Europa. E este é um instrumento METIS. Estava planeado para o ano 2025, enfim, só para dar uma escala de tempo. Não é? Essa escala de tempo não é realista hoje em dia. E nesse instrumento, o que é que esse instrumento METIS faz? É um instrumento para o ELT com maior, digamos, variedade
de possibilidades de observação em termos do comprimento de onda. Portanto, ele vai passar a banda L e a banda M. O que vocês veem aí é um gráfico da transmissão, gráfico da fração de luz que chega à Terra vindo de uma estrela nos diferentes comprimentos de onda infravermelho. Portanto, nós vemos o comprimento de onda está em micron, vemos basicamente desde 1 micron até 30 micron. Está bem? E o que acontece é que há, digamos, janelas desse comprimento de onda onde a atmosfera é opaca, portanto não se vê, não chega cá a luz das estrelas, não é? Vocês veem aqui, por exemplo, entre a banda K e a banda L, há aqui uma região, entre a banda L e a banda M também há aqui uma região onde não chega a luz. A transmissão é zero. E depois outras regiões em que a transmissão ainda é apreciável e pode fazer observações em Terra. Caso contrário não fosse, teria que se fazer só observações no espaço. Pronto, portanto, cada uma destas bandas de comprimento de onda tem um nome, uma letra, e são bandas que têm a ver com a atmosfera terrestre. Portanto, os telescópios têm instrumentos apropriados para ver esta coisa. Quanto mais baixo for quanto maior for o comprimento de onda, menor a energia do fotão e maior a possibilidade de todo o resto do instrumento produzir luz nesse comprimento de onda. Portanto, quanto mais longínquo é o infravermelho, mais eu tenho que ter instrumentos com temperatura mais baixa, tenho mais contaminação de fontes quentes no telescópio, etc, etc. Portanto, maior comprimento de onda no infravermelho significa mais dificuldade de observação. Por outro lado, quando eu estou no espaço entre a minha observação e a estrela, é um espaço, por exemplo, na Via Láctea ou em regiões mais restritas da Via Láctea, há gás, há poeiras. E em muitas regiões da Via Láctea, esse gás e essas poeiras são completamente opacos para o visível. E, portanto, a única maneira de fazermos observações em infravermelho. Portanto, a observação em infravermelho é, digamos, um balanço entre a dificuldade instrumental e da observação de comprimentos de onda onde todos os instrumentos emitem, e, por outro lado, a dificuldade de observar objetos onde há, digamos, alguma poeira no espaço, ou algumas nuvens gasosas que impedem essa observação no visível. Pronto, o METIS, à semelhança do Gravity, também pode ter um esquema destes complicados, tem várias câmaras, tem vários espectrómetros, etc. Não vou perder tempo com isso. A nossa Work Package aqui é a construção digamos, desta estrutura de suporte. Por alguma concepção especial, as pessoas que desenharam este novo telescópio POESI disseram que os instrumentos são todos postos em duas plataformas, são as plataformas Nasmyth, estão assim uma de um lado e outra do outro, e que a plataforma está a 6 metros abaixo do sítio onde a luz é canalizada, portanto, digamos, folded em inglês, quer dizer, é dobrada de modo a entrar no instrumento. E o instrumento é este crióstato, portanto, um invólucro fechado, em vazio, etc., onde é feita a temperatura baixa, tem que ser posicionado, tem que alinhar, etc. E, portanto, o grupo português é responsável pelo desenho e pela produção desta estrutura que suporta o instrumento. Finalmente, a última experiência onde eu também colaboro e que é interessante, sobretudo na simulação de fluidos, é a experiência Cloud, uma experiência do CERN, que está no CERN. Eu fiz partículas durante muito tempo, mas depois tivemos esta colaboração com esta experiência Cloud, que não é física de partículas, é uma experiência na fronteira com a química e que está basicamente a investigar como é que se fazem nuvens. Ou seja, as nuvens, para serem formadas, é preciso vapor de água e é preciso que esse vapor de água condense. E uma coisa que não nos dizem normalmente nos cursos de termodinâmica é que dizem-nos assim, existe uma coisa chamada concentração relativa ou pressão relativa de vapor de água, portanto significa que se a atmosfera está saturada, o vapor de água está a 100% para aquela temperatura e para aquela pressão, então isso significa que vai começar a haver condensação, mas o que não nos dizem é que essa condensação não tem a ver só com a pressão de vapor, tem também a ver com a tensão superficial da superfície
onde essa água se vai depositar. E se a esfera tiver um raio muito pequeno, a tensão superficial, a contribuição da tensão superficial é cada vez maior e, portanto, apesar do vapor da água estar super saturado, a água da atmosfera está super saturada, se não houver núcleos com um raio mínimo, onde a água, quando se condensa, beneficia já de ter uma certa superfície mais larga para não evaporar, então a água não evapora. Peço desculpa, não condensa. A água não condensa e, portanto, estes núcleos de condensação são uma coisa importante e são feitos por agremiação. Podem ser poeiras, mas normalmente são feitos por agremiação de compostos químicos. Portanto, tenho o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é uma molécula só, mas depois, em certas condições, nestes ambientes gasosos, eu posso ter, digamos, junção destas moléculas de modo a fazer um cluster. Esse cluster tem uma superfície com um raio apreciável, de alguns nanômetros, dezenas de nanômetros, até centenas de nanômetros, e depois a água já tem, se tiver, digamos, uma pressão de vapor elevada, já tem hipótese de se juntar. Pronto, essa investigação tem a ver com a formação de nuvens, portanto, atmosferas muito saturadas podem não conseguir fazer nuvens porque não têm estes núcleos de condensação. O papel das nuvens é muito importante, não só por causa da chuva, mas também é muito importante porque a quantidade de luz que a Terra reflete, chama-se albedo, reflete para o Sol, em função do seu comprimento de onda, depende da cobertura de nuvens, ponto 1, e a quantidade de radiação infravermelha que a Terra emite para o espaço depende também das nuvens e da sua altitude. Portanto, a cada comprimento de onda, podemos dizer assim de uma forma mais ou menos qualitativa, a cada comprimento de onda no infravermelho, a Terra emite para o espaço como um corpo negro, com uma certa temperatura. Se uma certa camada da atmosfera é opaca para o infravermelho, um observador visto do espaço vê a Terra como o corpo que acaba naquela camada da atmosfera, porque a partir dali ele é opaco. E, portanto, passa a ser um corpo negro, não à superfície da Terra, mas um corpo negro na camada onde se torna opaco. É por isso que há o problema dos gases de efeito de estufa. Os gases de efeito de estufa tornam para certas camadas no infravermelho a Terra invisível ou negra dentro de uma certa camada. Essa camada está a uma altitude apreciável, o que significa que a Terra vista do exterior, como essa altitude, a temperatura é muito mais baixa, a Terra vista do exterior parece muito mais fria. Ora, se a Terra parece mais fria, emite menos radiação no infravermelho. Se emite menos radiação no infravermelho, não compensa a energia solar que entra, e ao não compensar a energia solar que entra, a Terra tem que aumentar a temperatura, e ao aumentar a temperatura também nessas camadas aumenta um pedacinho, portanto agora estabelece um equilíbrio, mas o equilíbrio está a uma temperatura mais alta à superfície da Terra, para compensar o facto de que naquela janela de comprimentos de onda, a Terra vista do exterior parece mais fria e, portanto, para dar o mesmo campo global da energia, isso tem que ser assim. Portanto, as nuvens são importantes neste chamar-se balanço radiativo da Terra. Pronto, isto é uma imagem desta câmara, uma câmara grande. Portanto, o ideal era sabermos fazer uma nuvem, enfim, num espaço compatível com as dimensões da atmosfera, isso é impossível, mas esta é uma câmara grande e nós